Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Irmãos, seguimos então, agora retomamos a nossa série de mensagens, a nossa série de mensagens peregrino, os estudos na carta de 1 Pedro, amém, irmãos? Então já te convido aí, já abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, e o título da mensagem hoje que nós vamos trabalhar é o lar cristão, amém, irmãos? Quem é cristão, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Então é a sua casa que nós vamos falar hoje, amém? É sobre o seu lar. E uma pergunta para nós: será que as verdades espirituais e doutrinas, elas trazem uma transformação e uma nova forma de viver e pensar para o lar cristão? Porque desde o início, no final ali do capítulo 2, Pedro começa a trazer para nós agora como que as verdades espirituais atingem a nossa vida prática. E agora ele começa a encontrar a mim e a você dentro da nossa casa. E será que o fato de o homem e a mulher serem salvos por Cristo, eles têm como garantir o sucesso do seu casamento? O que vocês acham, meu irmão, minha irmã? O fato de sermos cristãos, isso é garantia que a nossa família será bem sucedida? Ou será que ela, para ser bem sucedida, depende de nós entendermos aquilo que espiritualmente somos e modificar a nossa prática e lutar e entender a nossa função e o nosso papel? Pedro continua traçando o comportamento do peregrino cristão e agora ele alcança os lares, a família, que é a base de uma sociedade e igreja saudável. Assim como eu li num comentário ele dizendo: sabemos que as unidades familiares são os tijolos que formam a construção da sociedade, e o marido e a mulher é o cimento que une os tijolos. Verso 1 e verso 2, eu quero que você acompanhe comigo, e eu te peço, se você não estiver com a sua Bíblia, acompanhe com a gente na projeção. Você que for acompanhar a sua Bíblia no celular, eu te peço, meu irmão, coloca no modo avião, desativa as notificações, amém? Para que você não fique recebendo nada agora que tire a sua atenção do Senhor, em nome de Jesus, amém? Igualmente vocês, esposas, estejam o quê? Sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, e ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. O primeiro ponto que nós vamos falar e que Pedro traz para nós hoje é sobre a submissão. Pedro inicia, assim como Paulo em Efésios, o seu ensino sobre o lar, iniciando falando às mulheres. Isso requer a nossa atenção. Quando Paulo vai falar aos lares cristãos em Efésios, ele também inicia falando para as mulheres. Igualmente, o que nós encontramos no verso 1, é o advérbio que Pedro utiliza para iniciar essa sessão, trazendo a ideia de que o fundamento da verdade que ele iria nos ensinar não mudou, mas continua com o mesmo fundamento que ele trouxe para o cristão em geral, como olhar as autoridades, a vida exemplar no meio da sociedade e a atitude dos servos para os seus senhores. Quando Pedro começa então a falar às esposas igualmente, vocês esposas, Pedro está trazendo que o fundamento da submissão, o fundamento daquilo que ele iria ensinar tanto para as mulheres como para os homens, não mudava, é o mesmo.
Porque o fundamento para nós como irmãos, sermos sujeitos às autoridades como vindas do Senhor, como nós precisarmos ser exemplos na sociedade, e como nós como servos também estar disposto a imitar a Cristo, é o mesmo fundamento, o temor e amor ao Senhor. Pedro diz, não muda. Toda a ação e forma de viver que o cristão recebe de Deus tem o fundamento, o viver por amor ao Senhor e ter a Ele sua total devoção. E aqui eu primeiro vou, ao mesmo tempo que trazer o que Pedro não está dizendo, eu quero trazer o que Pedro está dizendo. Amém? Porque esse pastor que eu disse mesmo esses dias, ouvindo a palestra dele, né? Porque eu coloquei um corte, mas eu vou lá e assisto a palestra inteira para ver, né? Tipo assim, deixa eu ver se esse corte também não está delicioso. Mas ele é um espírito tão de anticristo, que ele vai trazer para nós, que a Bíblia fala hoje, mas tem que ser alterada, porque Paulo ensina em Timóteo que o presbítero, ele tem que ser marido de quê? De uma só esposa. E ele diz, então logo, Paulo permite que aquele que não seja presbítero, pastor, possa ter o quê? Mais de uma esposa. Isso é uma interpretação maldosa, satânica e demoníaca. Só que infelizmente muitas pessoas aplaudem e alimentam destas coisas. Por isso, enquanto eu vou falar para as esposas e para os maridos, eu quero em alguns momentos falar o que ele não está dizendo, porque tem que ser desenhado, e o que ele está dizendo, porque muitas vezes é claro, mas o nosso coração quer ir contra aquilo. Então o que Pedro não está dizendo e não está trazendo em momento algum é inferioridade às mulheres, porque aqui nós não temos juízo de valor de cada um, mas está trazendo respeito à autoridade e à organização do lar. Primeiro, Pedro diz que cada esposa seja sujeito a seu, amém? Fala comigo assim, seu próprio marido. Logo, ele não está dizendo e ensinando que cada mulher deve ser submissa a qualquer homem na sociedade. Pedro se restringe à família e não à sociedade. Porque cada mulher cristã, filha de Deus, na posição de esposa, agora deve se sujeitar, ter a disposição de obedecer ao seu próprio marido. E aqui não estamos falando de superioridade, mas uma disposição em obedecer ao marido, mostrando assim o seu respeito pela ordem divina. Porque o que se espera da esposa cristã é a submissão ao marido cristão, que a ama, protege e cuida. Mas o que Pedro também está dizendo para nós é que aqui não tem que essa esposa se entregue em submissão ao marido que protege, mas que não tem a sua liderança como ditadura, como autoritarismo, mas sim um exercício da sua autoridade dada por Deus, e esta autoridade exercida em amor. E aí eu falo às esposas e às mulheres primeiro. Por que vocês devem então ser submissas? Porque amam a Deus primeiramente. E como filhas de Deus e co-herdeiras da mesma graça divina, vivem em plena obediência para com Deus. E isso, minhas irmãs, exige luta, esforço, porque o coração quer ser dona de si mesmo, quer ser rainha de si e deusa de si mesmo. Assim é o nosso coração, e isso não requer só em vocês, assim nós também somos. Porque isso é requisito de homens e mulheres que têm um coração caído e que está sendo regenerado na obra de Cristo Jesus. A vida no lar cristão que Deus nos chama a viver por amor ao Senhor requer de nós luta, sacrifício e esforço.
Porque não é fácil. Porque não é fácil. Mas nós fazemos porque amamos ao Senhor. Entenda, Deus preparou um homem que irá prover em Deus tudo o que você precisa, irá guiar não só você, mas toda a sua casa, e por isso Ele o convida à submissão. Não somente à obediência, mas a estar debaixo de uma mesma missão, de um mesmo alvo, de um mesmo projeto, de um mesmo olhar. E entenda, homens, mulheres não seguem homens sem destinos. Aí eu quero ser submissa, mas o meu marido não me dá uma missão, não nos aponta um caminho, não nos mostra para o lugar que vamos. Como viver, como fazer, o que eu vou fazer aqui, como eu vou exercer essa verdade? Entenda, o mundo hoje ataca vocês, mulheres. Traz muitas vezes para vocês a deturpação da palavra, traz para vocês exemplos de péssimos maridos, para que trazem no coração de vocês o anseio de não viver o que Deus tem para vocês. Mas entenda, o teu marido não é um outro marido, amém? O teu marido também é um cristão que obedece às palavras de Deus, amém, meus irmãos? Por isso não é um peso, por isso não é um fardo, isso não quer dizer que é leve, não quer dizer que é fácil, mas que por amar ao Senhor eu cumpro. Outra coisa que Pedro não ensina aqui, ele não está dizendo que você, mulher e esposa, deve aceitar por amar a Deus violência, abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico. Não é o que Pedro está dizendo aqui. Não, você não deve e não pode aceitar de forma alguma, porque você é filha de Deus. Não é isso que Pedro ensina aqui. Ah, mas agora eu tenho que aceitar, né? Porque eu tenho que ser submissa a meu marido, né? Você é filha de Deus. Não aceite ser tratada como menos do que isso. Não aceite que alguém te coloque num lugar que não é seu. Esse marido, se mostrar que não está pronto para te apresentar santificada e purificada pela palavra, e nisso eu peço encarecidamente, rompa com silêncio, saia desse lugar de medo e opressão e nos peça ajuda. Não fique debaixo de uma opressão. Não é para você. E aqui eu não estou brincando, meus irmãos. Isso não é caso de orar e pedir a Deus transformação. Houve violência, que seja física, sexual, psicológica, não aceite e saia desse lugar, porque Deus não tem isso para você. Não espere a transformação até que não tenha mais uma forma de te salvar, minha irmã. Não invente mentiras para os seus machucados. Fale a verdade. Você é filha de Deus. Não é isso que Pedro está nos ensinando aqui. Entenda, a submissão. Quando Pedro vai dizer, é lógico que eu não posso fundamentar a minha ação e obediência para quando houver ação e obediência do outro. Mas quando nós olhamos para filhos de Deus, é para que essa engrenagem rode junto. Ao mesmo tempo que a mulher é submissa, aleluia, garrafinha da Farm. Ao mesmo tempo que a mulher é submissa, ela olha para o lado, para a sua frente, e tem um homem que protege, cuida e a ama, santifica e a purifica pela palavra. Então é para ser um caminho feito de forma mútua. Então a primeira coisa que vocês, mulheres, esposas, as solteiras que um dia casarão, em nome de Jesus, amém? Sei que não está fácil,
mas vai aparecer, amém? Aleluia. Não tá fácil não, amém? O Gilberto tá aí com o nariz até novo aí, né, Gilberto? Entende? Se o Gilberto investiu aqui tudo no nariz, imagina que ele vai investir na esposa. Tô te ajudando, Gilberto. Depois você me dá um presente. Ai, Jesus, não é não, Gilberto? Agora só gastando com remédio, né, Gilberto? Mas Deus é bom demais. Irmãos, voltando aqui agora. Beleza. Perdi onde eu estava. Então, meus irmãos, o primeiro passo que o Senhor tem para vocês, a submissão não é fácil, mas é um fardo que o Senhor entrega para nós. E os fardos de Cristo é leve, amém? Porque Ele está com vocês. Entenda, não há outro caminho, independente do que a sociedade diga para vocês, amém, mulheres? Vocês são cristãs acima de todas as coisas, amém? Vocês são filhas de Deus. A sua casa não é o padrão da casa da sociedade lá fora, você não vive por esses padrões, mas vocês vivem pela palavra. O que Pedro começa? Igualmente vocês, sejam submissas, porque amam a Deus. Sejam submissas pela sua consciência para com Deus. Esse é o fundamento do nosso viver. Agora Pedro nos mostra algo interessante. A maioria das vezes em que o homem se converte, primeiro, estou trazendo agora o que Pedro está trazendo sobre alguém que não vive o cristianismo e vem para o cristianismo. Na maioria das vezes, quando o homem se converte como autoridade, como aquele que dá o caminho, esse tende a levar a sua casa, a sua família, de uma forma mais fácil para a igreja, o caminho que ele tem seguido. Mas o contrário é mais difícil. Nós encontramos nas igrejas e no cristianismo mais esposas que vivem o caminho do cristianismo sem o marido do que o marido sem as esposas. Isso não é o normal? Não é o comum? Porque quando o marido se converte é um caminho normal de submissão, de entender o caminho, de ser guiado e conduzido por ele, e a família vai caminhando nessa jornada. Mas o contrário às vezes é mais difícil, e aí Pedro também traz o ensinamento para esta ocasião. Para quando a esposa se converte, mas o marido ainda não. E aí Pedro vai trazer para nós, porque naquela época era mais difícil do que hoje. Porque como eram religiões diferentes, uma religião nova, chegando agora, tendo o judaísmo batendo, toda a religião pagã em volta, batendo, indo contra aquilo que se levantava. O que poderia acontecer na época? Quando uma mulher se convertia ao caminho, ao cristianismo, esse homem poderia considerá-la como infiel, como aquela que praticou um ato de infidelidade por ter se unido a uma religião pagã. Então isso trazia o quê? Uma tensão no lar. E aí Pedro agora vai trazer um outro lado do viver. Paulo vai dizer para nós em Romanos que a fé vem por quê, meus irmãos? Por quê, irmãos? A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas Pedro agora traz um conselho prático para as esposas que vivem esse momento no lar. Porque eu e você, mesmo estando com o Senhor e a sua palavra, nós não podemos o quê? Enquadrar Deus em suas ações, amém? Há uma multiforme graça. Há uma multiforme graça. Porque às vezes a gente não consegue entender que você pega uma pessoa que precisa de se entregar ao Senhor, você leva ela na campanha evangelística, com um pastor mais poderoso que tem, palavra maravilhosa, a pessoa ouve a palavra e não faz nada, e não converte. Aí você ora um mês e não nada, você leva em todas as igrejas e nada, você leva nas campanhas de sexta-feira, mago, leva nas campanhas de terça-feira e quinta, porque é os dias que nós oramos, é terça, quinta e sexta. Não tem campanha na segunda-feira, na quarta, eu não entendo isso até hoje. Mas é terça, quinta e sexta, você leva nas campanhas e nada. Aí a pessoa está dirigindo, irmão, passa um abençoado com uma camisa escrita assim, Jesus te ama. Aí a pessoa vai lá e para e é tocado por Cristo e começa a chorar, a desesperar. Assim como a Lelê estava se preparando para os práticos, ia trabalhar num salão, né, Lelê? Na Turquia, era na Índia, ia trabalhar num salão, fazendo unha, né, Lelê? E aquele tempo fazendo o quê? Sendo a melhor e glorificando ao Senhor. E aí a gente fala assim, mas não tem lógica,
Porque a pessoa não pregou um versículo, a pessoa não fez isso. Como é que a pessoa se converteu? Porque o Senhor, Ele faz da forma com que Ele quer fazer no tempo dEle, amém, irmãos? E aí Pedro vai trazer esse outro lado prático, ele vai trazer assim: vocês, minhas irmãs, que vivem no lar com maridos que não são cristãos, que vocês não tentem ganhar ele pelo muito falar, porque a sabedoria não habita no muito falar. O que Pedro traz para mim e para você? Isso agora, irmãos, tem um exemplo aqui fechado, mas cabe para nós maridos, cabe para os solteiros, cabe na faculdade, cabe na empresa, cabe em qualquer lugar, amém? O que Pedro vai trazer para essas irmãs? Seja exemplo, que ele seja ganho. Como ele não obedece a palavra, que ele seja ganho sem nenhuma palavra, pelo seu bom comportamento, pela sua postura ética, moral, pela sua honestidade, ao observar o comportamento de vocês. Seja honesta, cheia de temor, ao ponto de que a sua vida seja uma mensagem ensurdecedora, sendo ao ponto que a sua postura seja um alto-falante nos ouvidos que ainda não creem no Senhor. E aí Pedro vai dizer: não, seja obediente agora, enquanto o caminhar do seu marido não te force a desobedecer e pecar contra Deus. Sabe que a gente vê muitas vezes? Às vezes a esposa, o marido não acompanha, e aí está no culto, está aquelas coisas todas, e aí o marido fala assim: olha, ô minha mulher, queria estar aqui com você aqui hoje à noite, comprar lá um churrasco lá no Bruno Natani, um churrasco top aqui, tal, não sei o que, ter uma noite com você. Aí ela fala assim: não, tem culto, eu sou cristã. Você sabe, irmãos, existe um ponto: se isso é recorrente, ele está querendo te tirar da vida da igreja, ou se é só o seu marido querendo ter um tempo com você. Seja exemplo, mostre para ele que você o ama e fique lá, esteja com ele, participe do tempo. Às vezes você está aqui, filho, filha, os seus pais não são convertidos. No dia que seu pai falar assim: ô minha filha, você já foi na igreja a semana toda, fica em casa no final de semana com a gente, assistindo um dorama aqui. Ah, beleza. Você fala: seu pai, amém. Faz o coração e vai, irmão. Isso é o que? Ganhar sem palavra alguma. Mas eu tenho a vida na igreja, eu sou crente, você quer me tirar da igreja, e não sei o que, e não sei o que, e aí você acaba o afastando, porque a igreja está te afastando dele, logo daqui a pouco, como autoridade, ele vai te tirar. Seja sábio. Isso há a sabedoria que Pedro vai trazendo para mim e para você. Então nós temos que entender que Deus quer usar a nossa vida transformada como um meio de transformação para aqueles que estão na nossa volta, vivendo a vida no lar, amém, irmãos? Isso se aplica ao marido, isso se aplica à esposa e se aplica aos pais, amém? Então Pedro começa trazendo então para nós a submissão e o ganhar pela vida prática, por ser exemplo, pela nossa vida ser o que? Uma carta viva. Aquela pessoa que no trabalho é exemplo, ela não faz uma oração no trabalho visível, ela não lê um versículo, não, ela não coloca uma música da Cassiane na recepção, ela aí os crentes falam que ela é um 007, mas não, ela está ali só se portando de forma moral, ética e sendo honesta, um comportamento ilibado, amém? E aí vai chegar o dia que as pessoas que às vezes te criticam e falam não te entender, no dia que apertar, você acha que elas vão procurar quem? O que estava lá: deu um problema, nós vamos orar aqui agora, porque eu sou crente, eu vou abrir a palavra aqui agora, e não sei o que, ou aquele que se portava como alguém exemplar. Eu vou falar assim: eu preciso daquilo que você carrega, eu preciso daquilo que te traz esta verdade. O que é que está te movendo? O que tem te levado para esse lugar? O que tem te levado? E a palavra do Senhor nos chama a ser cartas vivas do Senhor, amém? Então o primeiro ponto que o Senhor fala para as mulheres é: sejam submissas. Vira para o seu marido, e agora você que está perto do seu marido, fala: esse é o meu marido.
meu lindo e cheiroso. Eu vou ser submissa a você. Fala com ele, fala, irmão. Mas porque eu amo ao Senhor. Amém? Amém? Se o seu marido for feio, profetiza, amém? E um dia você achou ele bonito, um dia você achou. Ai, Jesus amado, amém, irmãos? Então nós aprendemos primeiro sobre submissão e depois sobre a pregação silenciosa, Magno. A pregação no exemplo. O segundo ponto agora, ele continua falando das mulheres. E o segundo ponto do sermão hoje é o que de fato importa. Verso 3 ao verso 6, a palavra do Senhor diz assim, olha: que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso, aleluia, aleluia, irmãos, dá um glória a Deus, irmãos, um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Irmãos, irmãs, primeiramente, se isso já era algo fundamental no tempo de Pedro, amém? Som. Foi? Tá me ouvindo? Porque eu estou sem retorno aqui, irmão. Então tem hora que some, eu não percebo não. Então, irmãos, se na época de Pedro já era fundamental esse ensino, imagina no nosso tempo onde os filtros escondem as realidades. Não é, irmão? Você vê um filtro, você fala assim, isso aqui não é minha mulher não, ué. Você olha os stories assim e fala assim, vem a casa, nós estamos no trabalho, Aí sua esposa faz um story e fala assim, uai, foi essa mulher que eu deixei lá em casa, não? O que aconteceu? O anjo Gabriel passou lá em casa. Só pode. Irmãos, primeiro eu quero começar com o que Pedro não está dizendo, amém? Amém, irmãos? Vamos começar. A Daiane não concorda não, a casa. Coitados, deixa, gente, olha isso, a Daiane vai bater numa casa escondida aí. Depois vamos falar sobre o espírito manso e tranquilo. Então, primeira coisa que eu quero começar a falar às irmãs aqui é o que Pedro não diz, amém? Pedro não está proibindo o cuidado da mulher, o se enfeitar, o se dedicar ao que é exterior. Amém, minha irmã? Amém, irmãs? Cadê as irmãs aí? Invista em você, minha irmã. Se maquie, compre utensílios, compre roupa nova e boa, esteja sempre perfumada. Maridos, invistam nas suas esposas. Pedro não está proibindo cosmético, Pedro não está proibindo cuidado, não está fazendo nada disso. O que Pedro está indo contra é os excessos primeiro das mulheres ricas e da igreja da sociedade da época, e também da troca de valor. Porque o que nós vemos hoje é que muitas vezes as mulheres utilizam esses textos aqui de forma deturpada para viver uma vida desleixada e descuidada consigo mesmo. Querem ser assim, tá vendo? Não é isso que Deus está querendo, não é isso o principal, então me deixa. Então a primeira coisa prática para nós hoje é que vocês casadas façam por você para se sentir bem, mas se dedique para ser melhor e mais bela para o seu marido, amém, meu irmão? As solteiras, a mesma coisa, façam por vocês, mas visando ser vista por alguém. Amém? A pessoa passou seu carro e falou assim, opa, essa irmã aqui está igual o filtro aí. Essa irmã aqui é um filtro ambulante. Eu vou investir nela. Mas não tem homem assim mais não, misericórdia. Esses homens estão me dando nervoso. Deixa eu ficar quieto aqui na minha. Então, meus irmãos, nós temos que entender para nós
que o que Pedro não está usando agora, a gente não pode utilizar o descuidado, né? O desleixar e usar a palavra com isso. Nos nossos estudos de Cantares, nós falamos sobre isso, sobre tanto a mulher como o marido andar igual um estrumbuco dentro de casa e achar ruim que os olhos tanto do esposo, do marido e da esposa têm sido atraídos para uns outros lugares lá fora. Isso pode me dar base, fundamento? Não, mas é uma luta que você está entregando na mão do seu cônjuge. Aí você anda, vou falar você mulher, mas o homem também. Pega você também, homem. Você só anda com as cuecas furadas suas dentro de casa, vocês vigiam. Aí o cara só anda mal cuidado, fedorento dentro de casa. A mulher anda descuidada, desleixada e acha ruim que o marido está sendo tentado no trabalho por ter uma mulher que todo dia chega lá totalmente apresentada. Isso vice-versa. Aí às vezes sabe que as mulheres falam: ah, mas eu estou aqui porque eu estou cuidando da casa, eu que não sei o quê, e é por isso que eu estou assim. Meu irmão, invista na melhor parte da sua vida nesse tempo, o seu casamento, o seu relacionamento. Amém, irmão? Amém, irmã? Passa um perfume, fica cheiroso dentro de casa, fica arrumadinho, joga suas roupas velhas fora, que as roupas vacalhadas dentro de casa, joga as roupas do galo fora. Né, Roberto? Roberto é joia. Joga as roupas do galo. Está proibido usar roupa de time de futebol dentro de casa. Só pode usar quando for passear com os homens. Em casa você usa roupa bonita, fica cheiroso, fica apresentável, porque isso une os casais. Então o que Pedro está trazendo, meus irmãos e minhas irmãs? O que Pedro está trazendo é um senso adequado de valores. Amém? Um senso adequado de valores. Mulheres, vocês e tantos homens também não podem se resumir aos que são exteriormente, sendo que por fora são belas, bem cuidadas, mas por dentro corações enganosos, invejosos, não temente a Deus e obediente ao Senhor. Sabe quando a gente encontra aquela pessoa que você vê de longe assim, você fala assim: gente, mas que pessoa bonita, pessoa bem cuidada, pessoa não sei o que, na hora que você senta para conversar, você fala assim: que isso? A pessoa só tem a casca, não tem um conteúdo assim, eu não consegui tirar nada de uma conversa, mas nada, nem espiritual e nem da realidade que nós vivemos. É isso que Pedro está trazendo para nós. Por que isso? Nós investimos naquilo que é passageiro, porque a beleza um dia vai acabar, meu irmão. Eu já falei com o Joara, não vou ficar tão bonito para sempre. É lógico que eu estou melhorando, mas nós estamos subindo ainda, né, Dai? Nós estamos subindo a montanha ainda. O problema é quando a gente começa a descer a montanha. Vai chegar. E aí o que a gente faz? E nós como cristãos, dedicamos a parecer ser algo, mas nunca nos tornamos algo. E é isso que Pedro está trazendo agora. Mulheres, que aquilo que vocês tenham de mais importante não seja o exterior de vocês, mas seja um coração mudado e moldado pelo Senhor, porque é o que importa, porque é o de fato importa. A beleza que vale e conta para Deus é um espírito que é manso, tranquilo. Amém, irmãs? Amém, irmã? É ser mansa e tranquila. Amém, irmãs? Amém. As irmãs não querem dar um aleluia. Olha, as irmãs não querem dar um glória a Deus. Pedro, irmão, não estava jogando, Deus não estava jogando pedra no lugar errado, não, Lelê. Irmão, você vê, se o homem for frouxo demais, a mulher bate nele. Mas ela lembrou que é submissa, porque o Senhor falou, e que tem que ser mansa e tranquila. Porque é isso que conta um coração voltado ao Senhor. Hoje em dia, eu vou usar mais as mulheres agora, porque ao alvo de Pedro, as mulheres se dedicam ao externo e passageiro, beleza que um dia não será igual, um corpo que um dia irá ceder, amém, irmãs? Se escondem atrás de filtros, porque desejam mostrar algo que não é o verdadeiro. Enquanto isso,
o seu interior não recebe nenhuma dedicação, nenhum empenho, e isso não agrada a Deus. O que vale parecer algo, mas quando se aproxima, percebe ter sido atraído somente por uma capa. E Pedro diz: era assim as mulheres, que viviam em santificação no passado, sendo obediente a Deus e aos seus maridos, e isso era o fundamental para elas. Sejam assim, foquem no que verdadeiramente importa. Irmãs e irmãos, se cuidem, sabe, entenda que é um templo do Senhor, se cuidem para o seu cônjuge, mas não se apegue nisso. As pessoas que têm tempo para uma dieta, têm tempo para treinar, tem tempo para ter um sono reparador, tem tempo para o trabalho, mas não tem tempo para alimentar o interior, que é o que importa. É o que importa. E Pedro vai dizer para nós: não inverta os valores, não viva por aquilo que é passageiro. E maridos, mais uma vez, incentivem e invistam em suas esposas, amém? Amém, maridos? Invista, irmão, retorno é para você, aleluia. E o terceiro ponto agora, Pedro foca nos homens. Verso 7, coloca para nós aí, Gui. No verso 7, a palavra do Senhor diz assim para nós: maridos, vocês igualmente. Pedro traz a mesma junção, o mesmo início. Igualmente, vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte ser a parte mais frágil, e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Agora Pedro então se volta para os maridos. Cadê os maridos aí de um glória a Deus aí? Cadê os homens solteiros de um glória a Deus aí? Glória a Deus? Não, tem uns maridos que falou glória a Deus de novo aí. Eu ouvi a mesma voz falando glória a Deus dos dois lados. Olha aí, esposa, hein? Fica esperta aí, hein? Tem uns maridos vigiando nada não, hein? Cadê o solteiro? Dá um glória a Deus aí. Ah lá, o solteiro não fala um glória a Deus, gente. Ou vou dar de bater esses meninos. Ai meu Deus, eu desisti dele, desisti. Amém? Então agora é para nós agora. Pedro vai dizer o seguinte: o fundamento é o mesmo. Vivam a vida comum do lar por amor ao Senhor. Todo ensinamento que Pedro trouxe às mulheres e para o homem. Som. Aleluia, aleluia. Então agora Pedro se volta aos maridos, trazendo o que é o mesmo fundamento: viver em obediência ao Senhor primeiro, e por isso eu me entrego e consigo viver o que o Senhor tem para nós. Os maridos cristãos devem entender que o seu casamento é construído sobre uma fundação de amor e entrega, e começa com algo que muitas vezes nós fugimos: a vida comum do lar. Achamos que, como cabeça e autoridade, viver a vida comum do lar é algo que nos diminui. Participar do que o lar exige não é algo que vai te diminuir, e nem uma opção para nós homens. É a nossa parte, é o nosso papel em Deus, e não tem uma escolha para mim e para você. Porque nós estamos lá, estar junto com a nossa esposa, vivendo, trabalhando e edificando o lar de vocês. Isso também é a sua obrigação. Isso agora eu falo para as irmãs também que têm filhos homens, tá? Muitas vezes vocês estão acabando com a próxima geração. Porque o menino tem 15 anos e você chama ele de príncipezinho da sua casa ainda, ele não pode fazer nada. Ele não pode pegar uma vassoura e um rodo, que senão o pessoal vai chamar ele de outra coisa lá fora. Vigia. E aí você está criando um mimado com uma outra mulher daqui a pouco para frente.
Ah, meu marido nunca fez. O problema dele é que ele decidiu desobedecer ao Senhor. Mas mude no seu filho. Mude na próxima geração. O que Pedro vai dizer para nós: por amor ao Senhor, vivam a vida comum do lar. É claro, meus irmãos, que o cuidado da casa de forma principal fica sobre quem, irmãos? Sobre a mulher. Porque o cuidado, o detalhe vem delas, amém? E uma coisa que a gente precisa atentar. Sabe por quê? Toda casa tem a feição da mulher que habita ali, meu irmão. Toda casa. E do homem que vive em conjunto com ela. Aí uma pergunta para nós: o que a nossa casa fala ao nosso respeito? A casa de vocês é uma casa cuidada ou descuidada? Limpa ou suja? Cheirosa ou com cheiro não tão agradável? Sabe por quê? Isso fala ao nosso respeito. Irmão, quando a gente entra na casa, está toda bagunçada, a primeira coisa que você lê, tudo que a gente faz é o quê? A vida dessa pessoa está uma bagunça. Porque o lar reflete a família. E aí o que a gente às vezes faz? Vê que a casa está cuidada, mas com peso, porque a mulher está exausta, porque o reizão chega e acha que tem que ser só tratado à base de não sei o que. Tem um ditado que fala, né? A base de não sei o que no sofá. A palavra do Senhor diz para nós: vivem a vida no lar. Maridos que não assumem essa nova fase em sua vida e querem viver como solteiros, não assumem nenhuma responsabilidade no seu lar. Entenda, tudo que você faz em sua casa não é um favor para sua esposa, amém? É a nossa função, meu irmão. E a gente tem que lutar contra isso. Eu tenho que lutar contra isso. Às vezes eu faço alguma coisa lá em casa, eu quero ser elogiado. Eu quero ser, irmão. Mas não tem nada a ver. Eu faço um trem lá, eu passo um pano numa mesa. Você viu lá o que eu fiz? Vai me agradecer, não? Isso é errado, irmãos. A casa é nossa. A vida é nossa. Não é aquilo que você não está fazendo um favor, você está só obedecendo a Deus, amém? Amém, irmãos? Teve um irmão que veio aqui ajudar a gente a limpar a igreja um dia aqui, que ele quebrou o rodo. Ele não sabia passar um rodo, ele quebrou o rodo. Aí nós vamos com ele assim, eu vou falar dele, alguém não está aqui, se eu tivesse que falar: você quebrou um rodo, você não sabe passar um rodo, meu irmão. Você vigia. O irmão quer dar um treino no rodo, Magno. E a gente precisa entender o quê? Maridos, enquanto as mulheres lutam pelo cuidado da casa, eles fogem de suas responsabilidades, ficando ausentes no lar e na educação dos seus filhos. Irmãos, o que a gente mais tem hoje são homens casados, vivendo e tentando ser eternos solteiros. Irmãos, isso é em tudo, irmão, até no vestir. Irmão, eu vou falar tá? Me dá uma tiriça assim em mim, quando eu vejo um cara de 40, 50 anos vestindo igual uma roupa, igual um meninão. Fico assim, velho, passou essa fase, cara. Passou. Não, acaso, teve um dia que a gente quis pintar o cabelo mesmo. Passou, você é marido de uma mulher, tem uma mulher sobre a sua responsabilidade, você tem filhos sobre a sua responsabilidade, e você quer ser o garotão ainda. A mulher, igual doida lá, organizando a casa, e o bonitão, preocupado com Fire Night, não sei como é que chama o videogame hoje em dia, hein? Porque eu estou cansado do trabalho, a mulher não está não. Mas um dia que eu nem sei o que a Joara foi fazer, que eu fiquei em casa o dia todo. Aí eu falei com ela assim: se você bater as botas de mim, primeira coisa que eu vou fazer é contratar uma pessoa para trabalhar o dia inteiro. Eu não sirvo para ser dono de casa. Se for olhar o seu pai no hospital, eu não sirvo. Que trabalho exaustivo, meu Deus. É menina correndo para cá, é um trem para lá, é o arroz que vai queimar, e aquela coisa igual um doido. Eu falei assim: eu não sirvo para ficar aqui nessa casa sozinho, nem Jesus me coisando. É um trabalho exaustivo. E aí sabe o que o garotão faz? Acabei de chegar do trabalho, estou cansado, eu não vou te ajudar hoje não. Não é ajuda, é a sua função. E esposa, usa hoje contra o seu marido, amém? Está liberada.
Você estava lá no culto. Você vem cá, que faz parte da sua obrigação também. Tem mulher que prende o marido sexta-noite para lavar banheiro aqui. Tá certo. Tá certo. Tá vendo, Lívia? Deus está te honrando. Tá certo, meu irmão. Vive a vida como no lar. E meus irmãos, entenda alguma coisa aqui hoje. Muda a chave. Você não é garoto mais não, amém? Você não é garoto mais não. Aí você fala assim: pastor, a minha mulher não me obedece, minha mulher não ouve a minha voz, a minha mulher não me respeita, não me honra. Lógico que ela olha para você e te vê um garoto, te vê um rapazão, um meninão mimado. Você quer que ela te escuta? Vira homem primeiro, e depois vira um homem de Deus, e direcione a sua casa, em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor nos chama. E Pedro continua trazendo para nós: honrem as suas esposas, principalmente por serem a parte mais frágil da casa. E aqui, irmãos, Pedro está falando literalmente sobre resistência física, não que ela é menor de forma intelectual, moral ou espiritual. Porque eu já ouvi homem assim, arrotando aquela macheza, sabe? Mas a mulher, ela é mais frágil, ela cedeu à tentação. A mulher que não sei o que é mais frágil no pecado. Eu estou assim: meu Deus, que preguiça. Que preguiça até de... Vou nem argumentar. Deixa ele falar. Eu não mudo, não vou mudar esse menino aqui agora não. Deixa ele falar. Porque não é o que Pedro está dizendo. Porque homem que está aqui hoje se acha superior à sua mulher ou qualquer outra mulher, você é um imaturo e não vive como filho de Deus. Sabe o homem que você olha assim, ele olha para a mulher e se acha superior assim: eu sou superior a você. Quem é você para falar comigo? Teve uma vez que um homem chegou perto de mim e estava conversando e falou como que ele resolveu um problema em casa. Eu fiquei assim: gente, eu não quero nem entrar nisso aqui não. Falou que a esposa começou a ficar nervosa, coisa incomum de uma mulher ficar nervosa, alterada. E ele falou que bateu a mão na mesa: você está achando que você é o quê? Você está achando que você é um homem para falar assim comigo? E ele falando tipo assim: olha como é que eu corrigi, coloquei ela no lugar dela. Eu estou assim: uai, imaturo e não vive como filho de Deus. Sabe por que nós temos que dar honra como vaso, com um vaso mais frágil? Sabe o que isso requer de nós? É não olhar com inferioridade, mas olhar agora e entender que cabe a mim o cuidado, a proteção, a provisão do lar, das nossas esposas, da nossa família. Recai sobre nós homens essa responsabilidade e precisamos de fato serem homens e homens bíblicos. Ser homem não é o homem que grita, o que fala grosso, o que bate na mesa. Entenda, machonaria não é sinônimo de homem bíblico. Porque os que seguem entendem o que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus. Porque aqueles que se entregam àquela machonaria não entendem que ele está deturpando a visão de que é um homem. Porque você vê a postura dos pastores da machonaria nos comentários, é pífio, imaturo, ridículo, infantil e antibíblico. E aí só porque é um pastor falando, todo mundo acha que agora é o quê? É a verdade. Mulheres sofrendo na mão de homens, aprendendo o que não é ser um homem bíblico. Dar honra como uma mulher mais frágil, a parte mais frágil, é entender que o homem sim tem que aprender, ele sabe ser firme e delicado quando necessário, sabe lutar, mas sabe ceder, sabe corrigir, mas sem humilhar. Isso é ser um homem, irmão. Irmão, gritar, chutar as coisas, estabanar, qualquer um faz. O difícil é corrigir no momento de raiva, sem humilhar o outro. Isso que é difícil. O mais fácil é humilhar e sair para lá, gritando, ferindo. Entenda. Lembrando que nós somos a parte mais forte no lar, eu tenho que entender que os fardos mais pesados têm que estar sobre os nossos ombros. Maridos infantis
enquanto as suas esposas estão preocupadas com o futuro e a realidade do lar, sempre, porque simplesmente o outro quer ser o eterno menino. Irmãos, isso a gente vê, às vezes a gente bate o olho na esposa, nos casamentos, no relacionamento, as esposas exaustas, porque estão sobre os ombros dela toda a preocupação do lar, e o cara aéreo assim, ó, sabe nem por onde está passando as coisas. Quando eu entendo e o honro como a parte mais frágil, eu tenho que entender que o fardo pesado tem que estar sobre os meus ombros. Maridos, nós estamos aqui para facilitar a vida das nossas esposas. Elas tomam, e às vezes por um coração pecaminoso. Sabe por que muitas vezes a mulher toma a liderança do lar? Porque os maridos estão mortos em casa. Ou elas assumem a liderança, ou a família vai sucumbir. E aí sabe o que faz? Aí chega na igreja, nesse dia do sermão, aí o que ele faz? Já está difícil para a esposa, porque ela está tendo que liderar uma casa onde o homem não se posiciona. Aí ele usa esta mensagem para chegar lá e tentar fazer o quê? Aumentar o peso sobre ela. Está vendo? Você está achando que você manda lá em casa? Quem manda sou eu. O peso, o fardo mais pesado tem que estar sobre os nossos ombros. Você tem que proteger o seu lar. Cabe a você declarar palavras de bênção sobre a sua esposa e seus filhos. Entendam, nós precisamos ter a responsabilidade, outra responsabilidade sobre nós. A provisão e suprimento das necessidades cabem a nós. As mulheres podem sim, devem trabalhar quando a necessidade familiar ou particular, lutar para o avanço da família e não só o seu. Mas cabe a nós, homens e maridos, a provisão do lar. Amém? Irmão, pode um dia a mulher dar uma doida. Sabe o dia que a mulher dá uma doida? Chegar assim, ó, Daiane chega assim a casa e fala assim, olha, a partir de hoje eu não quero trabalhar mais, cansei daquela escola, pedi minha conta lá hoje e eu estou em casa. Ela pode fazer isso. Você marido não. Ah pastor, mas eu estou desempregado. Amém irmão, eu já vivi desempregado. Mas eu lembro de eu estar saindo da minha casa desempregado com uma pastinha, andando a pé, procurando, tentando vender alguma coisa. Em casa lá eu não ficava não, enquanto a minha esposa estava trabalhando. Mas inverte. Marido consegue, sabe que você está desempregado? Então homem, que entende que você tem que ter responsabilidade. Está desempregado meu irmão? A gente vai orar por você, vai tentar te indicar. Acorda mais cedo que a sua esposa, se ela trabalha, e sai junto com ela. Enquanto ela vai para o trabalho, vai andar, vai procurar serviço. Mas não, eu quero a minha profissão. Não, você precisa de trabalho e entender a responsabilidade da sua casa. É isso que nós precisamos. Eu lembro até hoje, irmãos, o dia desempregado, desesperado lá em casa. A Joara trabalhava na Americanas, né? Tava mais não? Você também estava desempregado nesse dia, né? Aí ó, a luta. Tava pior a situação. Irmãos, eu não tinha nada. O que eu fiz? Peguei uma pasta de notebook que a Joara tinha, coloquei uns papel lá, enchi de papel, para mostrar que era importante. Mas eu sabia que eu precisava, e que a responsabilidade estava sobre mim. Eu tirei ela da casa do pai dela. Na casa do pai dela, ela andava de Vectra, todo dia, o combustível cheio, um cartão do pai com ela. Eu que fui lá e tirei ela de lá. Ué. Fui lá, mostrei que eu sou bonito, conversei, e falei assim, deixa eu levar ela. Ele leva, uai. É eu, Magno. Aí sabe o que eu fiz esse dia, Magno? Saí, arrumei bonitinho de manhã, e fui andando, Elis, andei aqui a Magalhães toda, e até mais ou menos uns 5 meses atrás, todo dia que a gente passava no centro, eu passava em frente a uma loja, onde eu consegui no dia inteiro vender um serviço de R$25, que não pagou o valor do material que eu fiz, e a minha mão de obra de lá colar. Mas num dia inteiro eu voltei lá para casa, já falei assim, não amor, consegui vender hoje, ó, R$25 aqui dentro de casa. Aí todo dia eu passava em frente a essa loja, aí eu olhava o adesivo lá. Até hoje, eu vou até falar o nome, Sara Diniz, uma loja de roupa lá no centro. Aí eu passava, eu via um adesivo em recorte na vitrine assim, eu passava, olhava e falava assim, o primeiro serviço da Inove. Sabe o que aconteceu no outro dia, Magno?
Levantei de novo e saí andando, entregando cartão, se precisar de algo, tudo. Esses dias eu encontrei um papel A4 que tinha o serviço que eu fazia, que eu chegava e entregava para as pessoas, porque eu entendia a minha responsabilidade. Sabe o que nós temos nos dias de hoje, os homens? Não, enquanto não aparecer nada na minha profissão, fique em casa. Eu estou aqui, até mandei um e-mail, não irmão, levanta essa bunda do seu sofá e vai andar. Vai andar, vai suar, chega uma suado em casa. Com a mulher assim, fala assim, nossa, estou suado. O que você fez? Eu andei. Vai andar, vai sair, irmão, vai sair, vai procurar serviço. Em nome de, entenda o que eu estou falando aqui, irmãos. Cabe a nós a responsabilidade. Chega perto, fala assim, eu preciso trabalhar, meu irmão. Me ajuda, deixa eu fazer alguma coisa aí. Deixa, sabe por quê? Porque eu tenho uma esposa dentro de casa e tenho filhos dentro de casa e eles dependem de mim. Sai, peça, Senhor, abençoe a minha vida, abençoe meu dia, que eu consiga ir no lugar certo. Porque eu sei da responsabilidade. Viva como homem. Porque Pedro depois ele vai fazer o que para nós? Ele reafirma, mulheres, vocês são co-herdeiras da mesma graça da vida em Deus, mesmo sendo mais frágeis, isso não as torna diferentes e menores diante do Pai Celestial. Não aceite que ninguém coloque vocês onde não cabe vocês, o papel de ser inferior, vocês não são. Responsabilidades diferentes, funções diferentes, para que o lar cristão funcione de forma bíblica, porque ambos amam ao Senhor. E o final do texto, ele vai dizer assim, marido honre, para que as suas orações não sejam o quê? Interrompidas. E aí os comentaristas falam de duas coisas. O comentarista vai falar sobre a questão de quando o marido não se posiciona de forma correta para sua esposa, de uma forma espiritual é interrompida o seu relacionamento com Deus. Mas outros comentaristas falaram algo muito interessante que eu nunca tinha tentado para isso. De quando você colocar aí, ele vai colocar como vocês, no plural. E eles falando que no original não é vocês maridos, mas vocês casais. Pedro já parte do pressuposto que os casais oram juntos. E se o marido não honra a sua esposa e ela não é submissa, eles não conseguem mais o quê? Orarem juntos. Logo as orações são o quê? Interrompidas. Não é isso que o Senhor tem para mim e para você. Uma verdade para mim e para você nessa noite. A verdade do Senhor sobre nós muda a realidade dos nossos lares, amém? E que o Senhor possa encontrar no meu e no seu coração um lugar para que essa semente frutifique. Coloque de pé no seu lugar, por favor.